A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcial Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos, para que mais pessoas sejam alcançadas e incentivadas a lerem a palavra do Senhor. Porque isso é muito bom. Todos os dias termos um contato com a palavra de Deus, para o nosso fortalecimento e crescimento espiritual. Amém? Glórias a Deus. Hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 28 de junho, no Salmo 106 e 107 da palavra do Senhor. Glórias a Deus. E assim diz a palavra do Senhor. Salmo 106. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Quem pode referir os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados que observam o direito, que praticam a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor ao teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, para que me alegre com a alegria da tua nação, e me glorie juntamente com a tua herança. Nós pecamos como nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não nos atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas benignidades. Antes foram rebeldes contra o Altíssimo, junto ao Mar Vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Pois repreendeu o Mar Vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelo abismos, como pelo deserto. Salvou-os da mão do adversário, livrou-os do poder do inimigo. As águas, porém, cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então creram nas palavras dele e cantaram-lhe louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram pelo seu conselho, mas deixaram-se levar pela cobiça no deserto e tentaram a Deus no ermo. E ele lhes deu o que pediram, mas fê-los definhar de doença. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã, e cobriu a companhia de Abirão. Ateou-se um fogo no meio da congregação e chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram uma imagem de fundição. Assim trocaram a sua glória pela figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas junto ao Mar Vermelho, pelo que os teria destruído, como dissera se Moisés, seu escolhido, não se tivesse interposto diante dele, para desviar a sua indignação, a fim de que não os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível, não confiaram na sua promessa. Antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Pelo que se levantou a sua mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que dispersaria também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Também se apegaram a Baal-Peor e comeram sacrifícios oferecidos aos mortos. Assim, o provocaram a ira com as suas ações, e uma praga arrebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo, e cessou aquela praga. E isso lhe foi imputado como justiça, de geração em geração para sempre. Indignaram-no também junto às águas de Meribá, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque amarguraram o seu espírito, e ele falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos, como o Senhor lhes ordenara. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. Serviram aos seus ídolos
que vieram a ser-lhes um laço. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que eles sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim, se contaminaram com as suas obras, e se prostituíram pelos seus feitos, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e aqueles que os odiavam dominavam sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram, e debaixo das mãos destes foram eles humilhados. Muitas vezes os livrou, mas eles foram rebeldes dos seus desígnios, e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, quando ouviu o seu clamor. E a favor deles lembrou-se do seu pacto, e aplacou-se segundo a abundância da sua benignidade. Por isso, fez com que obtivessem compaixão da parte daqueles que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e diga todo o povo, amém. Louvai ao Senhor. Agora Salmo 107. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os quais Ele remiu da mão do inimigo, e os que congregou dentre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminho ermo, não acharam cidade em que habitassem. Andavam famintos e sedentos, desfalecia-lhes a alma, e clamaram ao Senhor na sua tribulação, e ele os livrou das suas angústias. Conduziu-os por um caminho direito, para irem a uma cidade em que habitasse. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois ele satisfaz a alma sedenta, e enche de bens a alma faminta. Quanto aos que se assentavam nas trevas à sombra da morte, presos em aflições e em ferros, por se haverem rebelado contra as palavras de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, eis que lhes abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e ele os livrou das suas angústias. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou-lhes as prisões. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, e eles chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e ele os livrou das suas angústias. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Oferecem sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, os que fazem comércio nas grandes águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no abismo, pois ele manda e faz levantar o vento tempestuoso, que eleva as ondas do mar. Eles sobem ao céu, descem ao abismo, esvaece-lhes a alma de aflição. Balançam e cambaleiam como ébrios, e perdem todo o tino. Então clamam ao Senhor da sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, de modo que se acalmam as ondas. Então eles se alegram com a bonança, e assim ele os leva ao porto desejado. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e louvem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte rios em deserto e nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagos
e a terra seca em nascentes, e faz habitar ali os famintos, que edificam uma cidade para a sua habitação, semeiam campos e plantas vinhas, que produzem frutos abundantes. Ele os abençoa, de modo que se multiplicam sobremaneira, e não permite que o seu gado diminua. Quando eles descrescem e são batidos pela opressão, aflição e tristeza, ele lança o desprezo sobre os príncipes e os faz desgarrados pelo deserto, onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro, e dá-lhe famílias como um rebanho. Os retos o veem e se regozijam, e toda a iniquidade tapa a sua própria boca. Quem é sábio, observe estas coisas, e considere atentamente as benignidades do Senhor. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 28 de junho. Fizemos a leitura nos Salmos 106 e 107. Que Deus abençoe a todos. Continue conosco. Até a próxima, irmãos.